Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos dar início à correção da nossa atividade de hoje, onde nós falamos sobre as medidas de tempo, vendo principalmente a hora nos relógios digital e analógico. Então, nós vimos aqui uma situação de um jogo de futebol, que em um jogo de futebol nós temos dois tempos. Cada tempo tem 45 minutos. E entre um tempo e outro, nós temos 15 minutos de intervalo. Isso fora o tempo dos acréscimos, que pode ser acrescido ao final do jogo. Então aqui nós temos uma situação onde Pedro e seu pai estão assistindo um jogo de futebol. Esse jogo começou às 16 horas e ele já teve 45 minutos do primeiro tempo. Agora está no intervalo de 15 minutos. Então já passaram 45 minutos do primeiro tempo e o intervalo de 15 minutos desse jogo. Vamos lá. Sabendo que não houve acréscimo nos dois tempos, do jogo, responda. A que horas terminou o primeiro tempo? Então, o jogo começou às 16 horas. Então, nós temos, 16 horas. E o primeiro tempo, ele teve 45 minutos. Então, esse aqui é a hora e esses são os minutos. Então, se são 45 minutos, nós temos 45 minutos. Somando, nós vamos ter 16 e 45. Então, o jogo terminou, o primeiro tempo, às 16 horas e 45 minutos, certo? Agora, a que horas começou o segundo tempo? Então, nós sabemos que 16 horas e 45 minutos foi o horário que terminou o primeiro tempo. Só que entre o primeiro tempo e o segundo tempo, nós temos mais 15 minutos de intervalo. Então, nós vamos pegar 16 horas e 45, que foi a hora que acabou o primeiro tempo, e somar mais 15 minutos. Nós vamos ter 45 minutos com 15 minutos, nós vamos ter 60. 60 minutos, nós sabemos que forma uma hora. Então, 0 horas aqui e levamos uma hora para cá. 16 mais 1, 17, porque esse formou 60 minutos. E 60 minutos nós sabemos que forma uma hora, que foi essa hora que nós acrescentamos aqui na parte da hora. Nós sabemos que essa parte representa a hora, essa parte os minutos. Então, a que horas começou o segundo tempo? O segundo tempo começou às 17 horas, ok? A que horas terminou o segundo tempo? Então, se ele começou às 17, se eu colocar mais 45 minutos, que dura o tempo, ele vai terminar às 17 horas e 45 minutos. Qual a duração média de uma partida de futebol? Sem o intervalo e sem o acréscimo. Então, sem o intervalo e sem o acréscimo, nós temos 45 minutos mais 45 minutos. Que nós vamos ter 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, nós vamos ter 90 minutos. 90 minutos. Eu tenho quantas horas? 90 minutos eu tenho uma hora, que são 60 minutos, certo? Uma hora e 30 minutos. Ou eu poderia dizer mesmo que ele tem, 90 minutos, certo? Agora, após o jogo, Pedro foi tomar banho e jantar. Ele terminou de jantar e foi fazer sua atividade. Então, ele começou às 18 horas e 30 minutos a atividade. Se ele demorou 2 horas para ele fazer essa atividade, que horas ele estava quando terminou? Então, nós vamos ter, 18 horas 30 minutos. Mais uma vez, vamos lembrar que aqui é a indicação da hora, aqui é a indicação dos minutos. Então, ele demorou 2 horas. Então, 2 horas, 00 minutos, que nos minutos, em horas fechadas, não indicamos. Então, 30 minutos
18 mais 2, 20. Então, ele terminou às 20 horas e 30 minutos. Mas aí ele terminou de organizar as tarefas às 20 horas e 30 minutos e foi organizar a mochila com os livros, colocando os livros que ele ia levar para a escola no dia seguinte. E aí, quando ele terminou a tarefa, começou a organizar o livro, que ele terminou de organizar os seus livros na sua mochila, já era 20 horas e 55 minutos. Então, quanto tempo ele levou para isso? Então, ele terminou, 20 horas e 55 minutos, e ele começou às 20 horas e 30 minutos. Então, nós vamos subtrair o tempo. 5 menos 0, 5. 5 menos 3, 2. Então, ele demorou 25 minutos. 25 minutos foi o tempo que ele gastou para organizar a mochila e escovar os dentes, ok? Então, as atividades que você acabou de responder envolvem medidas de tempo, utilizando horas e minutos. Vamos ver outras situações que exploram o início, a duração e o término de situações que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Temos aqui algumas perguntas sobre o horário da sua aula na escola, algumas coisas relacionadas à escola que você vai colocar, a hora que essas coisas acontecem aqui. Que horas começa a sua aula? Que hora termina a sua aula? Quanto tempo você passa na escola? Em que horário você faz atividade de casa? Então, você vai colocar de acordo com a sua aula na escola, certo? Em seguida, nós temos o horário em relógios analógicos e em relógios digitais. Relógios analógicos são os relógios que a gente tem os ponteiros, certo? Os ponteiros. Relógios digitais são os relógios que aparecem já indicando aqui a hora com os algarismos, com os números, ok? E aí, vamos responder essas questões de acordo com isso. Vamos observar na página 41 e 42 essas 6 imagens de relógio. Qual deles são digitais? Então, digitais, como nós vimos, são os que aparecem os números. Então, nós temos digital 1, 3 e 5. E nós temos analógicos, o 2, o 4 e o 6, que são os que aparecem os ponteiros, ok? Em seguida, nós vamos responder qual desses relógios está marcando que são 5 horas da tarde. O relógio que está marcando 5 horas da tarde é o relógio número 6, ponteiro maior no 12, ponteiro menor no 5. Então, é o relógio número 6. Em seguida, nós temos, observando esse relógio analógico, o ponteiro menor vai indicar as horas, o ponteiro maior indica os minutos, o ponteiro mais fininho indica os segundos, ok? Então, vamos lá. Qual horário, em hora e minutos, está marcando o relógio acima? Então, esse relógio está marcando 10 horas, porque nós temos o ponteiro menor no 10. 10 minutos, porque daqui para cá nós temos 5 minutos, daqui para cá nós temos mais 5. Então, 10 horas e 10 minutos. Ok? Quantos segundos está marcando o relógio? Então, nós também vamos contar de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, nós temos 30 segundos. E agora, qual horário em horas, minutos e segundos está marcando o relógio? Então, nós vamos agora juntar todas as informações que nós já colocamos acima. Então, nós temos 10 horas, nós temos 10 horas, nós temos 10 minutos e 30 segundos. Ok? Então, essa foi a nossa correção da atividade e até a próxima aula.